Toda atitude de obediência, ela é uma atitude de louvor e adoração. Quando você está obedecendo a palavra, você está debaixo de louvor e adoração a Deus. Quando a palavra é considerada num ambiente, quando você está num lugar que a palavra é considerada, você está dando louvor e adoração a Deus. Às vezes a gente pensa que só cantar é adoração. Adoração a Deus é quando eu e você estamos dispostos a cumprir a palavra e andar na palavra. Muitas pessoas se enganam. Ah, pastor, eu não sei cantar, como é que eu vou louvar? Obedece a palavra. Amém? Obedece a palavra, que a palavra vai te ajudar nessa noite. Amém? Se eu pudesse, eu estava vendo aqui o pessoal do louvor cantando e eu estava rindo ali e feliz, né? Por ver eles tão entrosados, tão andando bem, né? Andando em santidade, andando em unção. E isso é maravilhoso. Amém? Você está preparado para a palavra? Tem certeza? Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está rindo ou está triste. O que é que você acha que ela está? Hein? Ela está triste? Eu não sei você, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me alegrar. Eu não sei se você fica do mesmo jeito quando você começa a ler as Escrituras. Porque quando eu começo a ler as Escrituras, eu começo a perceber que é o Deus que fez todas as coisas falando comigo. Então não tem como eu ficar do mesmo jeito. É impossível você ler as Escrituras e você ficar do mesmo jeito. Por mais pressão que você esteja passando, por mais dificuldade que você esteja passando, é impossível. Você pode estar num estado de tanta tristeza e você dizer assim, rapaz, eu não consigo receber. Quando eu era mais jovem, na igreja, eu sei que tem gente que é assim, né? Elas pensam assim, se fulano for pregar hoje eu não recebo, se ciclano for pregar eu recebo, eu gosto tanto de tal pregador. Você deve gostar do conteúdo da palavra. Você está comigo? Deixa eu ensinar uma coisa para você nessa noite. Você não deve gostar do pregador. Pastor, por que eu não posso gostar de um pregador? Você pode até gostar dele, mas você deve gostar mais da palavra. Você deve gostar do pregador porque ele prega uma palavra 100% Bíblia. Aí você diga, eu gosto desse pregador porque ele se detém aos textos. Porque o estágio de criança é quando você escolhe personalidade para se personalizar através da palavra. Mas o estado de maturidade é quando você considera a palavra. Você está comigo? Quando você considera o ambiente da palavra, quando você considera aquela palavra que está sendo dita, eu te digo, você está começando a entrar numa maturidade espiritual. Sabia disso? Uma vez, uma mulher, eu já contei essa história há muitos anos, mas eu vou começar com essa história, que a mulher estava muito triste com o pastor. E ela simplesmente fez um jantar na casa dela para pedir perdão ao pastor, porque ela se sentia muito triste com ele. E quando ele preparou o jantar, ele comeu, ela pegou os talheres de prata e colocou lá, e ela disse, olha pastor, eu sou uma mulher da palavra. E por eu ser uma mulher da palavra, eu fiz esse jantar exclusivamente para o senhor. E eu quero dizer ao senhor que porque eu sou uma mulher da palavra, eu lhe perdoo. E o pastor disse, mas eu fiz o que mesmo? Ele nem sabia o que tinha feito. Aí a mulher disse assim, olha, eu fiquei chateada porque o senhor pregou tal dia para mim, mandando um recado. Ele disse, eu não preguei. Mas se a senhora entendeu que era para a senhora, eu estou dizendo à senhora que não fui eu que quis falar aquela palavra para a senhora. E ela começou dizendo coisas e citando coisas. Por fim, ela entendeu perfeitamente e disse, eu pensei errado, né? Não tem gente que pensa muito? Pensa o que ninguém disse, né? Às vezes você está aqui e a pessoa está séria. Aí você diz, fulano não está gostando de mim não. Não é assim? Ou não é assim? Você olha para a pessoa que está, às vezes,
ela está concentrada em outra coisa e você começa a dizer, ela virou a cara para mim. Ela não está gostando do que eu estou falando. Antes de entrar nessa mensagem, eu tenho que preparar primeiro o teu coração para você entrar na mensagem. E quando ela terminou de jantar, o pastor se levantou, foi embora e ficou tudo bem. Quando ela foi contar os talheres de prata, estava faltando um garfo, uma colher. E aí ela disse, eu não disse que esse infeliz só vem aqui para me perturbar? Levou minha colher de prata, banhada a ouro. E o pastor passou um tempo, ela desapareceu da igreja, passou um ano. Depois ela se encontrou com o pastor e disse, olha, eu já liberei perdão para o senhor. Ela disse, por quê? Ele disse, por quê? De novo? Eu fiz o quê? Faz um ano que eu vi a senhora, a senhora não apareceu mais na igreja. Porque o senhor levou minha colher de prata. Ele disse, não, a senhora disse que era uma mulher da palavra. Eu peguei a colher e botei dentro da sua Bíblia. Isso é uma brincadeirinha só para você saber. Porque tem gente que diz que é da palavra, mas nem a Bíblia lê. Entendeu? Tem muita gente dizendo, eu sou da palavra, falando a palavra, citando a palavra, mas quando é para praticar a palavra, a Bíblia não é considerada. Os sentimentos delas estão mais em evidência do que a palavra. E mesmo que os seus sentimentos e os meus sentimentos estejam gritando mais alto do que a palavra, não muda o poder da palavra. Você está comigo? Por mais que você esteja sentimentalmente constrangido, abatido, cabisbaixo, deprimido, não sei em que situação você se encontra, não muda o que Deus falou acerca de você. Você está comigo? Você pode estar dizendo assim, Deus, me ajude, Senhor. Eu já fiquei assim, não faz muito tempo não. E quando eu estou assim, eu vou orar, vou ler a Bíblia, e parece que quando eu ligo os versículos, parece que eu leio e nada acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso também não muda Deus. Uma vez que Ele fala, mesmo que o homem minta, mesmo que o homem não concorde, mesmo que o homem seja infiel, Ele continua sendo fiel, Ele continua disposto a fazer aquilo que Ele falou lá atrás. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Diga comigo, se o pastor pudesse dar um nome a essa mensagem, seria assim, Deus, diga Deus, protege a promessa. Aleluia. Diga de novo, Deus protege a promessa dele. Diga, ainda que eu esteja chorando, esteja abatido, esteja cansado, esteja deprimido, Deus ainda continua protegendo a promessa. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo Deus, e Ele continua com um plano pronto para continuar de onde você está parando. Está comigo? Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Eu pedi para o louvor não subir, porque eu queria mais tempo para ministrar. E se a gente fosse cantar mais uma música, ia ficar um pouco apertado para o que eu vou falar hoje à noite, amém? Gênesis 12, versículo 1, diz assim, quando todo mundo abriu, diga assim, Deus protege a sua promessa. Aleluia. Deus é o maior interessado em cumprir o que Ele prometeu. Mesmo que eu e você esteja desesperado nessa noite, por alguma conta, algum motivo, alguma pressão, uma enfermidade, pressão na sua casa, na sua família, problema, Deus Ele continua sendo fiel, Ele continua falando a mesma coisa que Ele falou para você no primeiro dia. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige a uma terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei
todos os povos sobre a face da terra. Então Abrão, como o orientou o Senhor, e Ló. Então partiu Abrão, como orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Deixa eu te falar uma coisa. O que foi que o Senhor disse a Abraão? Sai da tua terra e da tua parente? Sim ou não? Sim ou não? E Abraão saiu? Abraão obedeceu? Não. Ele saiu, mas levou o parente. Não é não? Sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão saiu e levou Ló. Não foi não? É assim ou não é? Abraão levou Ló. Qual foi a consequência de Abraão levar Ló? Nós vamos ver. Capítulo 13, versículo 2. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Versículo 5. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Eu te pergunto, Deus deu uma promessa a Abraão, mas o simples fato de Ló estar com ele, Ló ficou rico também. Sabia disso? Ló, a Bíblia diz que Abraão enriqueceu quando saiu. Começou uma prosperidade no comando. Mas aqui a prosperidade não estava organizada. Por quê? Porque Ló também não era para estar lá. Porque se Ló era para estar lá, o Senhor tinha preservado, tinha feito o quê? Não, vamos ajeitar aqui, vamos crescer mais e Ló vai dar certo. Mesmo que Deus prometa a você algo e eu e você descumpra o que Deus prometeu, Ele continua sendo fiel. Deus não deixou Abraão pobre porque Ló foi. Pelo contrário, Ló provou da obediência de Abraão. Mas quando chegou aqui, a terra todavia tornou-se insuficiente para abrigar os dois moradores na mesma região. Isso porque possuía tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Olha que interessante. Por esse motivo, os homens que zelavam os animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E essa época, os cananeus e os fariseus ainda habitavam nessas terras. Então Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. E o que acontece? A Bíblia é bem tranquila. Diz que Ló procura as campinas do Jordão e Abraão vai para a região de Canaã. Vai para outra região, se você for ler o texto lá. Mas no versículo 14, o Senhor, então depois que Ló foi embora, diga, depois que Ló foi embora, o Senhor apareceu. É coisa engraçada, né? Depois que Ló saiu, Deus chegou. Sabe, irmãos, nós não estamos pegando um texto do Velho Testamento e tentando configurar na vida atual de hoje. Nem você é Abraão, nem eu sou Ló. Amém? Nem sua família é Ló, nem é Abraão. O que eu estou querendo dizer para você é que mesmo que Abraão tomou decisões na caminhada de uma forma equivocada, Deus continuou sendo fiel. Mesmo que você tenha errado na sua caminhada, Deus continua sendo fiel e recalculando a rota. Você está comigo? Mesmo que você não entenda todas as coisas, que você tenha medo, que você se preocupe, que você fique atarefado, que você tenha tanta preocupação, que você não consiga dizer, rapaz, como é que eu vou fazer isso?
Eles chegaram ao ponto de estarem tão próximos que o lugar que eles estavam não comportava os dois. E Abraão disse: você tem que ir para um lado, eu tenho que ir para o outro, porque não pode haver briga entre aqui. Toda a terra, aí o Senhor diz assim, ó: prometeu o Senhor Deus a Abraão: Abraão, ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Abraão tinha descendentes? Não. Deus fala do futuro como se ele fosse o presente. Deus mostra coisas a você e a mim, do seu futuro, como se fosse agora. E nós temos um problema: quando Deus está mostrando as coisas para nós, nós estamos ficando felizes, né? Mas quando as coisas começam a não acontecer, nós começamos a invalidar o que Deus falou. Porque achamos que as circunstâncias são maiores do que Deus, que as coisas que se levantam contra é maior do que Deus, que tudo que vai se levantar contra o que Deus falou é maior do que Deus. Eu tenho 20 anos de crente, eu não me lembro de ter recebido palavras de improsperidade. Todas as palavras que eu recebi, desde o começo da minha caminhada cristã, é que eu seria um homem próspero. Eu te pergunto, eu tenho bens financeiramente? Não. Mas por que eu recebi ao longo desses anos que eu seria próspero? Eu fiquei me perguntando hoje. Porque não é engraçado, não? Você recebe palavras de prosperidade e você continua com o mesmo carro. Você recebe palavras de prosperidade e você não consegue comprar uma casa. Você recebe palavras de prosperidade e você não consegue abençoar as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia está dizendo que Abraão se tornou próspero quando ele saiu daquilo que aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: prosperidade começa dentro de você. Você se torna próspero dentro de você, no seu espírito. Depois você começa, por causa do espírito, se tornar próspero aqui. E depois que você se torna próspero aqui, as coisas começam a se manifestar. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Isso foi colocado como justiça. Então, a partir do momento que você começa a crer, aquilo começa a operar na sua vida. Agora, o que Deus está dizendo aqui, ó? Toda a terra que você está andando aí agora é sua. Daria a você a sua descendência. É assim ou não é? Levante, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. 17. Porquanto eu te darei. Então Abrão mudou todas as suas tendas e foi estabelecer próximo à região sagrada dos carvalhos de Mare, na cidade de Hebrom, onde constituiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão ficou parado no mesmo lugar? Não, ele se moveu com a palavra. Então, prosperidade, muitas vezes em Deus, não é você ver para ter, é você entender que você já tem. Você está comigo? A gente erra achando que prosperidade é só dar. Você dá porque você é próspero. Mas prosperidade não é só quando você dá. Prosperidade é quando você está num estado de entender que você é o próspero. E eu não vim falar sobre prosperidade, que seria um assunto muito bom para esse assunto. Eu vim falar sobre o assunto que eu falei para você. Deus protege a sua palavra. Deus disse o que, Abraão? Eu te abençoarei e os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Os que te abençoar serão abençoados. Então, Deus, ele é comprometido com o que ele prometeu para você. Deus não vai mudar não, mesmo que você corra, mesmo que você se esconda, mesmo que você fuja, que você minta, que você diga que não quer ir para a igreja mais, Deus continua sendo fiel com aquilo que ele prometeu a você. E olha o que acontece, né? Olha o que acontece. Vai lá para Gênesis 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer o Damasceno é quem vai herdar tudo o que tenho.
versículo 4. Então, imediatamente, diga, Deus não para com a incredulidade. Rapidamente, Deus corrige a incredulidade de Abraão. Ele corta na hora. Epa! Ele diz, imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. O que Deus faz aqui? Então ordenou o Senhor, toma um novilho, sacrifica, faz o sacrifício. Abrão trouxe todos esses animais, fez o sacrifício. Então o Senhor, versículo 13, falou a Abrão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus já estava dizendo, os filhos dos filhos de Abraão, que seriam escravos. Olha como Deus trabalha. Contudo, eu jurarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes serão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amoreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Então, quando as pessoas leem o Velho Testamento, acham que Deus está matando, acham que Deus está danificando. Esse não é o caráter de Deus. Deus mostra aqui que os homens se tornam maus e Deus julga as suas atitudes. Mas o que eu quero mostrar para você? Deus promete a Abraão que ele teria filho. Sim ou não? Naquele mesmo momento, versículo 18, o Senhor em seguinte aliança com Abraão. Os teus descendentes darei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cademoneus, dos retitas, dos ferezeus, dos rafins, dos amoreus, dos cananeus, dos giganseus e dos zebuseus. Então Deus, ele simplifica tudo. Sabe por que eu estou lendo para você? Porque eu percebo claramente quando uma pessoa gosta da palavra, ela é estimulada a ir para a palavra. Abraão, Deus está dizendo assim, vou fazer assim, 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 assim com você. E olha o que acontece. Olha o que acontece no capítulo 17. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor apareceu e declarou, eu sou El Shaddai. Sabe, irmãos, Deus, ele é perfeito. As coisas que Deus tinha prometido não tinham acontecido na totalidade que ele prometeu. Aí Deus vai, apresenta um nome a Abraão. Ele diz assim, eu sou El Shaddai. Sabe o que ele estava dizendo assim? Eu vou dar esse nome a você. El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Esse nome, ele é mais que suficiente. Tudo que você precisar, Abraão, está nesse nome. Deus se apresenta a Abraão dizendo assim, você está com problema? Você está achando que está com 90 anos, né? Você não está com 90 anos? Está achando que as coisas não vão acontecer, né? Pronto, eu vou dizer para você que eu sou o El Shaddai. Aí olha o que acontece. Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e ser íntegro. Ele está dizendo assim, eu sou o que pode tudo. Deus se apresenta a Abraão e diz assim, eu posso qualquer coisa. Né? Presta atenção. Eis que estabeleço minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe prometeu, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma grande nação. E
não mais se chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, que o nome dele é Pai de Nações. Deus olha para Abraão e diz assim: teu nome não é mais Abrão, a partir de agora teu nome é Próspero. Né? Vamos dizer que eu chegasse aqui agora para uma pessoa, né? Quem sabe que eu já contei, o pastor chegou numa igreja, chegou o cara lá embriagado, e na hora de aceitar Jesus, o pastor ligou assim, disse: quem quer aceitar Jesus? O bebo levantou a mão. E aí o bebo veio para frente e aceitou Jesus, e o pastor olhou e disse: a partir de hoje, seu nome não é mais José, é Jacó, homem de Deus. A igreja: glória a Deus, glória a Deus. O bebo todo embriagado, chegou em casa, quando abriu a geladeira, tinha uma Skol gelada lá, uma cerveja. Ele disse: a partir de hoje você é iogurte. Eu sou Jacó e você é iogurte. Quantos sabem que a mudança não vem de fora para dentro? É de dentro para fora. Né? O bebo estava tão embriagado, recebeu Jesus embriagado, mas ele nem entendeu aquilo. Ele só se entendeu que o pastor disse: seu nome é Jacó. Às vezes a gente está igual a esse bêbado na igreja. Eu estou falando e você: isso não é comigo não, ele não sabe onde eu estou quebrado, devendo uma energia, estou devendo até os cabelos da cabeça. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui muitas vezes tentado a achar que não sou próximo pelas contas que batem na minha porta. Quando muitas contas se levantam em uma multiplicação poderosa de conta, ministrando para você, ela vem sufocar aquilo que Deus está dizendo assim: você é próspero, você é próspero, você é próspero. E se você ficar pegando essas contas constantemente, olhando para elas, você vai dizer assim, igual o bebo: eu sou Jacó e você é iogurte. Sabia disso? Porque se Deus falou para Abraão: ó, a partir de hoje seu nome é Abraão, não é mais Abrão. Ou seja, todo mundo começou a dizer assim: ei, pai de nações, vem cá, pai de nações. Pai de nações, o senhor vai dormir agora? Pai de nações, o senhor vai comer agora? Como é, pai de nações, ser pai de nações? Você está bem, pai de nações? E Abraão só falava assim: oh, glória a Deus. Todo mundo do acampamento começou a chamar Abraão de quê? De pai de nações. De pai de nações. Agora deixa eu te explicar. Pode sentar, Gabriel. O que você está chamando sobre você mesmo? O que você diz na sua vida diária? Eu vou te dizer o que eu digo sobre mim. Muitas vezes quando eu estou debaixo da pressão: não aguento, não dá, está difícil demais, eu não aguento não. Eu me pego falando isso, muitas vezes. Pastor, o senhor se pega? Se Abraão se pegou, eu vou te mostrar. Abraão se pegou, mesmo Deus chamando ele de próspero, dizendo a ele que era ele, e era El Shaddai, dizendo: eu sou teu El Shaddai, o Todo-Poderoso da céu e da terra. Quando ele completou 100 anos, ele disse: como é que isso vai acontecer? Como vai ser? Eu te tornarei extremamente fecundo e te farei nações e reis sairão de ti. Abraão ficou olhando para o corpo dele, irmãos, olha para cá. Abraão ficou olhando para o corpo dele, dizendo assim: eu já tenho 100 anos. Não dá. É impossível. E Deus disse o quê? Foi que Deus disse: eu te tornarei. Eu te farei. Né? Irmãos. Ai, meu Deus do céu. Versículo 15. E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não mais se chamará Sarai, mas seu nome passará a ser Sara. Versículo 18. Então Abraão seguiu a Deus, concedeu, pois, o Senhor que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Sabe o que Deus estava falando? Abraão estava falando? Deus dizendo assim: tu é pai de nações. Olha para cá, fica comigo aqui. Deus estava dizendo: tu é pai de nações. E Abraão estava dizendo assim: eu acho que dá certo.
esse negócio que o Senhor está dizendo. Por favor, então, versículo 18, meu filho que eu deitei com a serva, faz com que ele seja meu herdeiro? Você está comigo hoje à noite? Tem certeza que você está? Diga, Deus protege o que Ele fala. Não muda o que Deus falou com você. Não muda o que Deus falou com você. Não muda o que Deus está estabelecendo por decreto. Abraão disse, faz com que meu filho, que eu já tenho um filho, o Senhor disse que eu teria um filho com Sara, mas eu já tenho um, não dá para ajeitar aqui não? Tem gente que quer ajeitar a vida desse jeito com Deus. Deus não vai mudar. Você pode mudar. Deus falar com você agora de noite, daqui a 2 horas esse pastor mentiu. Deus falou através da boca do pastor, não. Deus não vai mudar do que Ele fala, irmão. Deus não vai. Eu posso garantir para você que Ele não vai. E eu vou mostrar na palavra que Ele não muda. Ao que Deus lhe contestou, rapidamente, Deus corrigiu. O que eu te disse foi que Sara, a tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha palavra, a minha aliança. Com ele e com todos os teus descendentes para sempre. Abraão se deita, né? Lembre, vamos recapitular aqui, porque você já está lendo a Bíblia demais. Vamos dar uma pausa aqui para a gente começar a mensagem. Eu te pergunto, Deus disse o quê? Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te... Depois de um certo tempo foi que ele saiu da parentela. Demorou a sair da parentela. Às vezes Deus fala com a gente, fulano faz isso aqui, e a gente continua. Dorme e acorda. Eu preciso fazer isso para Deus, mas eu não fiz. Eu preciso trabalhar na igreja, mas eu não trabalhei. Eu preciso farei. E aí você diz, não, Deus eu acho que Ele invalidou, né? Acho que Deus Ele esqueceu do que Ele falou. Deus disse, eu não estou falando que vai ser com H não. Eu não estou falando que vai ser Ismael não. Eu falei para você que vai ser com Sara. Eu não falei para você que vai ser com H. A minha promessa, a meu propósito, a minha unção, o meu poder vai estar disponível para o que eu falei. Você não vai agir de uma forma diferente, achando que o poder vai te acompanhar. O poder de Deus vai acompanhar o propósito dele. Ele vai garantir o propósito com o poder, com o suprimento, com a graça, com o favor, com a unção, com o poder. Deus vai ungir você, a unção dele vem sobre você, a cura vai te manter vivo, a prosperidade vai estar lá, mesmo que você olhe de lado, está escasso, Senhor. Você disse que eu era próspero, você disse que eu era rico, mas eu tenho uma notícia para dizer para você: mesmo que você saia mendigando, pedindo dinheiro aí fora, você continua sendo próspero para Deus. Ele vai fazer a prosperidade te alcançar, Ele vai fazer a prosperidade vir até você, no dia certo, na hora certa. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Você dormiu pobre financeiramente, você acorda, Ele move uma luta, Ele move uma situação, Ele para uma lei, Ele muda um estatuto, Ele faz uma rua passar perto do teu terreno, Ele faz uma avenida cortar a tua casa, e o povo vai te indenizar, e você começa a ganhar dinheiro. Alguma coisa acontece. Ele não muda. Ele não vai mudar. O que Ele falou para Santa Rita vai acontecer. Você acreditando ou você não acreditando, você tendo ou você não tendo, você dando ou você não dando, Ele vai fazer, mesmo que eu esteja, Senhor, eu estou tão fraco. E daí, quando você é fraco, aí é que você é forte. Sabe o que Deus quer mostrar para mim e para você?
independente da sua fraqueza, da sua condição, Ele quer dizer assim, ó, tá vendo como você não pode? E eu não te prometi na tua força? Quem te disse que eu prometi a você na tua força? Quem te disse que eu te prometi quanto você tinha no bolso? Eu não te prometi nada quanto você tem no bolso. Eu te prometi na minha força, eu te prometi no meu propósito, eu te prometi no meu poder, eu te prometi na minha unção, eu te prometi na minha graça. A gente fica como Abraão, né? Você vai ter um filho, deita com a serva. Sai da tua terra, da tua parentela, leva o sobrinho. Né? Depois que Deus falou isso tudinho, vamos lá. Olha o que aconteceu. Versículo 18. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos. Versículo 3. Não passes pelo teu servo sem deletares por algum tempo. Traga-me um pouco de água. O Senhor disse: se eu encontrei graça aos teus olhos. Verso 12. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha e velho, também está o meu Senhor, como ainda terei prazer sexual? Ela disse no íntimo dela. Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se riu Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe alguma coisa extraordinária demais para o Senhor, para Jeová? O Senhor viu o pensamento dela e disse: pergunta para ela se tem alguma coisa que eu não possa fazer. Você que anda falando contrário daquilo que Deus fala para a sua vida, depois eu vou te perguntar para você: você acha que tem alguma coisa impossível para Deus? Você acha? Você pode achar que não tem, mas se Deus tem propósito na tua vida e falou que vai acontecer, não tem quem tome. Eu costumo dizer que você olha para o gol, você chuta para cima, a bola desvia, o vento leva ela até lá. Sara ouviu essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que tu riste. Eu te pergunto, nessa noite, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Eu faço essa pergunta para você: tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Você tem entendimento de Deus? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer na tua vida? Eu vou te dizer aqui porque Deus protege. Espera aí, só um minuto. Capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Gades e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara, tomou-a como mulher. Certa noite Deus veio, Deus foi na cama de Abimeleque. Escuta isso aí. Defendeu-se: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me elegou? Ela é minha irmã, e não foi ela pessoalmente quem confirmou ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus disse o quê? O negócio não estava desfeito não, viu? Olha o que Deus falou. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu que te impedi de pecar contra mim. Contra quem?
Contra quem? Contra quem? Não, diga mais alto. Só mais uma vez, mais alto. Quer dizer que quando Deus libera uma palavra para você e alguém vai atrapalhar, peca contra Deus. Deus falou que pastor Daniel vai tocar e cantar por todo canto. Quem impedir isso, não peca contra Daniel, não. Peca contra Deus. Deus falou que essa igreja vai crescer e se multiplicar. Quem tentar impedir isso, não peca contra mim, não. Vai se estourar. Mas isso é o Velho Testamento. Deus é misericordioso. Vai perguntar a Ananias e Safira quando tu chegar na glória. Você está comigo? Olha o que acontece. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta, intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolver, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Ele não morria sozinho, não. Todo mundo morria. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou a todos os seus servos, contou-lhe tudo o que havia acontecido e seus homens tiveram grande temor. Versículo 11, Abraão replicou, eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar e me matarão por causa da minha mulher. Olha o que Abraão estava pensando. Você se identifica com isso? Abraão estava com medo de Abimeleque. E era Abimeleque que tinha que ter medo de Abraão. Você está aqui ou já foi para casa? Quem tinha que estar com medo? Abimeleque. Quem tem que estar com medo? Você? Ou quem quer fazer mal a você? Tocar em você é tocar em Deus. Tocar no propósito de Deus, tocar na promessa de Deus, é tocar em Deus. Vai dar errado. Você está comigo? Deus, Ele promete algo. Irmãos, versículo 17. Então em seguida Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filho. Pois o Senhor havia tornado estéril o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa de Abraão. Olha só que interessante. Sara pisou lá, fora do propósito de Deus. Na mesma hora que ela pisou, todo mundo foi prejudicado. As mulheres se tornaram estéril. Sara pisou, todo mundo ficou estéril. Quem te disse que você não é próspero? Quem te disse que você não vai fazer coisa grande? Quem te disse que você não vai avançar? Quem te disse que você não vai prosperar? Quem te disse que você não tem carro? Quem te disse que você não tem casa? Quem te disse que você não tem prosperidade? Quem te disse que você não tem dinheiro? Eu vou te dar uma notícia para você. Se você pegar essa palavra hoje à noite e você crer no que Deus está falando, e você andar em direção dela, eu posso te garantir que um fluir de riquezas vai vir para a sua vida. Um fluir, mesmo que eu e você seja infiel, Deus continua sendo fiel, e Ele não muda do que Ele está dizendo. Vai haver uma prosperidade na sua casa, vai haver uma prosperidade na sua vida, dentro de você, na sua mente, na sua casa, nos seus filhos, na sua tenda, na sua família, naquilo que Deus tem para você. Vai haver uma prosperidade, vai haver uma manifestação de unção, vai haver uma manifestação financeira, vai haver uma manifestação poderosa, vai haver um propósito que você vai se surpreender. A cada vez que você olhar, você vai dizer assim, só podia ser Deus. Deus é quem faz essas coisas. Você vai ver nas pequenas coisas, você vai começar a celebrar e coisas vão começar a acontecer. Eu vou encurtar para aqui. A Bíblia diz que o quê? No ano que Deus disse que Abraão teria um filho, Abraão teve. Do jeito que Deus disse. Quando o menino nasceu, o que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão foi tentado. Não. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão de novo. O menino nasceu? Nasceu, não foi? Do jeito que eu disse? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? O menino nasceu?
Romanos 4 diz o quê? Diz que se fortalecia Abraão, dando glória a Deus, porque havia seu corpo fraco, muito fraco, muito fraco. E diz que, os textos seguintes diz que só Deus passara a amamentar depois da idade dela. Saiu leite. Oxi, a velhinha com leite. 100 anos. Diga aí. E tem leite, ela vai conseguir amamentar? Vai. Vai. Toma leite, e o menino nascendo, e o menino mamando. Tome leite. Agora, depois que o menino nasce, o menino cresce, o Senhor aparece a Abraão e diz o quê? Agora vai naquele monte, sacrifica o menino. Sacrifica o menino. Sacrifica a criança. Eu te pergunto, quantos anos Abraão ficou crendo em Deus? Quantos anos? E depois de tudo o que Deus falou, aconteceu. Deus diz, agora o menino é meu. Me dê. Foi o que Abraão fez? Foi o que Abraão fez? Muitas vezes o que é que a gente faz? Meu carro, minha moto, meu dinheiro, minha vida, minha casa. É meu. Tudo é meu. Foi Deus que me deu. O que Deus deu, ninguém toma. Só Deus. Não é assim, não? Hein? Tá todo mundo com medo agora. Tá todo mundo agora. Tá todo mundo. Deus, não me peça, não me peça. Não me peça isso, não me peça isso, Deus. Não, por favor, Deus, não me peça hoje à noite isso. Mas Deus, foi o Senhor que me deu esse ministério. Oh, Deus. O que vão pensar de mim se eu não tiver mais ministério? E o ministério é teu? E a igreja é minha? As maiores lutas que a gente trava é tentando segurar o que é de Deus. Pastor, o senhor está sarcástico hoje. Não, eu estou feliz mesmo. Como assim? Como assim, pastor? Como assim? Capítulo 21. O Senhor visitou a Sara, como dissera, e fez porque ela, como prometera, Sara concedeu e deu à luz o filho, Abraão, já idosa, no tempo que Deus tinha marcado. O filho que nasceu, gerou Sara a Abraão, deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos, quando nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir. Ai, meu Deus. Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberam dessa história, muitos se alegraram comigo. E acrescentou, quem daria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Vai para o versículo, capítulo 22. Versículo 1. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova.
convocando Abraão, o que ele redarguiu. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes, que eu te indicarei. Oh, glória a Deus. Abraão se levantou-se bem cedo, selou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, seu amado Isaque, filho. Ele ainda achou lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos, viu de longe um lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanece aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos a vós. O que Abraão disse? Eu vou sacrificar? Não. Ai, meu Deus do céu. Abraão disse o quê? Vamos adorar. Tem pregação que diz que Abraão chorou. Meu Isaque. Não, irmãos. Abraão estava em fé. Abraão estava em fé. Abraão identificou a fé dentro dele. Olha o que ele vai dizer. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhava, os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A Bíblia diz aqui na King James: assegurou-lhe Abraão. Diga: Abraão deixou Isaque seguro. O que foi, pastor? Abraão disse a Isaque: eu lhe asseguro, meu filho, o cordeiro, Deus provê. Não, você não falou comigo não. Diga: Deus. Deus o quê? Deus proverá? Por que Abraão disse isso? Porque Abraão conheceu El Shaddai. Deus disse: eu sou El Shaddai, Abraão. Eu vou prover o menino. Eu sou Deus provedor. Tu não tem menino, tem? Tu não me pediu menino? Abraão assegurou: meu filho, o Senhor proverá. Oh, glória a Deus. Dá para dar uma dançadinha não? Oh, aleluia. Dá para dar uma dançadinha não? Hein? Dá não? Acho que Abraão olhou para Isaque e disse: meu filho, fique tranquilo, Deus proverá. El Shaddai, o Deus que provê para Santa Rita, o Deus que provê para esse lugar. El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Ainda que eu não possa, Ele pode. Ainda que eu não tenha, Ele tem. Ainda que eu não tenha capacidade, Ele tem capacidade de fazer mais do que eu pedi ou que eu pensei. Ele ainda é poderoso, Ele ainda faz sinais, prodígios e maravilhas, e todas as coisas estão patentes à sua vontade. Ele protege o que falou, Ele garante o que Ele fala, Ele é fiel no que Ele fala, e Ele vai fazer o que Ele fala. Nem que você seja infiel, nem que você seja fraco, nem que você não tenha fé, nem que você não se mova, você pode não ser nada, Ele é fiel, Ele é fiel e Ele vai fazer. Fogo, fogo, fogo nas circunstâncias que estão te pegando, fogo naquilo que tenta te parar, fogo, fogo na escassez. Eu declaro: você é próspero, você é rico.
Financeiramente eu estava tão sofrido que um ministro meu disse assim: pastor, todas as pessoas que estão do seu lado estão sofrendo financeiramente. Eu fiquei pensando nessa palavra. Eu falei: Deus, me traga entendimento sobre isso. E Ele trouxe essa mensagem. Aleluia. Aleluia. Ele não muda. Ele não muda e nem mente. Eu vou ler o que ele diz aqui. Talvez você se anime. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estou com tempo. Finalmente, quando chegaram no lugar que Deus lhe apontara, Abraão constituiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão acendeu. Irmão, não tem como você olhar para esse texto e achar que Isaac estava alheio a isso. Isaac não estava alheio. Isaac foi amarrado. Ele já sabia como é que funcionavam as coisas. Oh, aleluia. Oh, amarra Gabriel aí, gente. Com a câmera fotográfica nele. Aleluia. Porque Gabriel vai ser um homem mais rico do que tuas câmeras e do que toda a tua família. Aleluia. 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 Eu estou terminando. Fique tranquilo. O que ele diz? Versículo 11. 10. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui, não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: Não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor. É o quê? Hã? Na minha versão diz o Senhor Jirê. Jeová Jirê. O Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades e todos os se levantarão contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Abre comigo rápido, por favor. Gálatas 3.
Versículo 5. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou pela lei da fé com a qual recebeste a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Você está aqui? Olha o que o apóstolo Paulo entende aqui. Ele diz assim: eu vou dar um exemplo a vocês. Quem é que faz sinais, prodígios e maravilhas através do Espírito? Jesus liberou o Espírito para vocês. Foi por intermédio da lei ou pela sua morte? Foi pela sua morte. Ele diz: eu vou dar um exemplo a vocês. Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Como é isso? Como é isso? Paulo chegou e diz: o que a gente está vivendo hoje aqui, Deus já sabia. E porque Deus sabia, falou logo com Abraão. Deus. Anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela O justo vive pelo quê, irmão? Você vive pelo quê? Pare de falar contrário ao que Deus falou. Pare de usar a sua boca. Nos momentos de pressão, a gente vai falar besteira. Mas seja rápido para corrigir isso. Seja rápido para se submeter à palavra. Seja rápido para andar em fé. Seja rápido para obedecer. Seja rápido para entrar naquilo que Deus tem. Seja rápido, pare de atentar contra as coisas que Deus está falando. Irmãos, eu coloquei algo na minha cabeça: eu vou avançar. Versículo 13: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldito em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Por que nós vamos celebrar isso hoje? Porque Abraão creu. Abraão creu, e no lugar de Deus, Deus estava dizendo para mim e para você: Abraão, eu não quero teu filho não, mas você é digno. Você creu em mim, eu vou dar o meu. Deus tirou o filho de Abraão e deu o dele. Agora, quando ele deu o dele, lá atrás, Gênesis capítulo 3, antes de Abraão, antes que Abraão nascesse, Deus já tinha dado o filho. Mas Deus encontrou em Abraão a primeira pessoa que creu. Deus, em Abraão, começa a ministrar fé ao longo das estações. E ele pega o que não parece e faz parecer. Quando você olha para essa ceia, você lembra de Abraão? Você olha para essa ceia, você nem imaginava, né? Que isso começou lá atrás.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira a doença, tira a dor, tira a tristeza, tira a morte, tira a enfermidade, tira a pobreza, tira a escassez. Nele, todas as coisas. Nele, todas as coisas foram colocadas, quanto à vida e à piedade. Tudo que você precisa estava em Jesus. Muitas pessoas, elas querem cultos que só falam o que elas querem ouvir. Esse culto é do poder. Não, esse é o maior culto de poder que você pode ter. Um culto que você conhece o que Deus fez, vai fazer e faz. Por você e por mim. É nesse culto aqui, ó, nessa celebração, você celebra o que Ele fez. El Shaddai. Abraão olhou e disse: esse lugar aqui é Jirê, Deus proverá. Ele deu nome, assim como Deus deu nome a ele, ele começou a dar nome às coisas. Ei, deixa eu te dizer, esse lugar aqui não é um lugar de desgraça, não é um lugar de droga, não é um lugar de perdição, é um lugar de prosperidade, é um lugar de fertilidade, é um lugar de bênção, é um lugar de cura, é um lugar onde as pessoas são curadas. Ela era infértil, se torna fértil, ela era improdutiva, se torna produtiva. Pare de usar sua boca ao contrário daquilo que Deus está falando. Comece a alinhar o seu pensamento, corrigir sua visão, aprumar ela e ir na direção certa, porque é certo. Ele protege o que fala, Ele protege o seu propósito, Ele protege o que Ele fala, Ele protege o que Ele fala, irmãos. Se alguém por algum motivo achou que você tinha, alguém tirou meu ministério, Ele protege o ministério. Agora esteja disposto a chegar em momentos em que você vai dizer assim: está aqui, Senhor, é seu. Será que eu e você vamos ter essa? Ou nós só seremos, nós só queremos, nós não estamos dispostos a dar nada? O que Ele fez é pouco? Às vezes, vou pegar essa vibe aqui. Eu vou no domingo, mas na quinta-feira eu não vou não. Cuidado com a internet. Porque a internet, a Bíblia diz que nos últimos dias, espíritos malignos usariam mestres. Falando contra o casamento, falando contra os alimentos e contra aquilo tudo que se levanta a favor de Deus. Cuidado com as palavras suaves, boas, agradáveis para a alma. Igreja é aqui na minha casa. Eu sou a igreja. Você é a igreja? Tem certeza? Porque eu nunca vi minha mão andando sozinha, não. A minha mão dizendo hoje para o corpo: oi, corpo, eu vou em Santa Rita. Aí sai minha mão com os 4 dedos. E meu corpo fica lá em casa. Eu vejo meu corpo andando junto. Né? Então igreja é junto. Corpo é aqui. Você é membro do corpo. Você está comigo? Não ache que você é membro sozinho. Não. Você é membro comigo. Eu sou membro com você. Cuidado com essas palavras de internet.
que exalta mais a criatura do que o Criador. Exalta mais o espetacular do que a tão poderosa, infalível abertura de uma Bíblia e uma leitura básica dela. Oh, se não tiver gente tremendo, não tem poder. Oh, aleluia. Né? Eu posso tremer? Posso. Eu posso cair? Posso. Mas isso não é o meu alvo. Meu alvo é a palavra. É o que a palavra diz. Não é se meu corpo começar. Eita, o pastor está cheio de poder. Olha como ele está. Passou aqui, todo mundo caiu. E essa palavra não tem poder não que eu falei não? Essa palavra não tem poder para você não, que eu falei hoje à noite não? Jeová, Ele é mais que suficiente. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele diz, tudo que eu conheço é nada. Com a simples revelação de Cristo. É tudo que eu tenho, tudo que eu conheço, todo o poder, todo o conhecimento dos profetas, de Abraão, de tudo, eu não considero nada ao conhecimento da revelação de quem é Cristo. Domingo de ceia era para estar todo mundo na igreja. Não porque é domingo de ceia, é pelo entendimento do que é a ceia. Essa é a hora de você dançar. Sem música. Você tem que aprender a dançar sem música, pela simples exposição da palavra. Amém? Você tem que ouvir uma palavra dessa e fazer, oxe, meus pés tá. Que fogo é esse? Aleluia! Oh, glória! E sair daqui motivado. Amém? Pastor, como é que eu faço para ficar forte na fé? É se expor a esse ambiente. Sempre, sempre, sempre. Quando Abraão levantou o cutelo, o menino olhando para ele estava convicto que Deus proveria. Ele olhou para o menino, para o filho. O menino convicto e ele convicto. A Bíblia não diz que o menino berrou nem gritou. Diz que ele disse, meu filho, Deus proverá. Sabe, hoje eu não peguei na Bíblia. O senhor não leu não, pastor? Eu não. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. O senhor orou hoje, quantas vezes? Quantos versículos o senhor estudou para pregar essa mensagem? Nenhum. Eu só disse, Deus, queres pregar hoje, hein, através da minha boca? Prega. Fala. Aleluia. Queria chamar os diáconos. Você está aqui? Diga, Deus. Eu estava, toda vez que eu vou ler uma historinha para a Helena, ela me aperreou ontem, ou foi ontem, para mim ler uma historinha para ela. Pensei que ia pregar isso aqui hoje. Geralmente eu prego as historinhas que eu leio para a Helena. São as mais poderosas. As minhas mensagens mais poderosas são as historinhas que eu leio para a Helena. E eu estava lendo Daniel com os leões, né? E aí ela quer que eu faça as expressões, porque no livro tem dizendo assim, faz a expressão. Aí o leão fazia, uau, uau. E Daniel da Babilônia, e os leões famintos. Papai tem que fazer igual o leão. Uau.
Uau. Eu fico fazendo igual eu estou fazendo aqui. Uau, uau. Eu fiquei pensando, né? Daniel continuou fazendo orações, sabendo que poderia ser pego. Porque o livrinho de Helena dizia assim: ele confiava em Deus. Eu não sei se eu ficaria orando, sabendo que tem um leão para me pegar. E disse que o rei amava Daniel, passou a noite intercedendo por ele. E de manhã cedo foi lá e ficou: Daniel, estás aí? Teu Deus te salvou? Ele disse: estou. O anjo do Senhor apareceu e fechou a boca dos leões. Eu te pergunto, Daniel tinha o Espírito Santo dentro dele? Mas tinha confiança em Deus. Você está comigo? O que é isso? Até daqui a pouco, ainda agora, é suco e bolacha. Mas daqui para frente é sangue e corpo. Está comigo? Ó, aqui, suco e bolacha. Quando eu orar com você, é celebração de corpo e sangue. De vida, cura, paz. E antes de fazer isso, eu quero perguntar: tem alguém aqui que quer receber Jesus? Ou todo mundo já é crente? Todo mundo crente? Glória a Deus. Quando você pegar nessas bandejas, não é mais suco nem pão, mas é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que te sara, que te salva, que cuida da tua vida. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esses elementos, que ao nós pegarmos eles, tenhamos entendimento do que é o corpo, porque muitos sofrem, se perdem, por não entenderem e não discernir esse momento. E eu declaro que essa igreja vai discernir esse momento, e vai ser abençoada, vai ser curada, vai ser sarada, como o Senhor projetou. Deus não está vindo buscar uma igreja doente, nem uma igreja medrosa. Ele está vindo buscar uma igreja cheia, abundante do Espírito, curada e sarada, e limpa pelo sangue do Cordeiro. Pode semear em nome de Jesus. Pode distribuir. Enquanto vão distribuindo, vamos cantar alguma coisa. Já tem um aí na agulha? Aleluia. Você está feliz? Está feliz mesmo? Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso. Aleluia! E os meus Lábios lábios de grito de júbilo.
Senhor restaurou minha sorte. E é Por isso que eu me regozijo. Pela fé. Pela fé entrego a Deus o meu Isaac. Teu riso como um sacrifício vivo. Na essência onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. Dia do Senhor é a minha força, alegria do Senhor é a minha provisão. Alegria do Senhor é a minha provisão. Sobrenatural, sobrenatural. Você pode dizer comigo? Diga assim: a alegria do Senhor é a minha força. Só isso. Alegria. Abre sua boca. Provisão. Vai. A alegria dos... Só eles. Sobrenatural. Abre tua boca. Sobrenatural. 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 Diga. Diga, é pela fé. Diga, é pela fé. Diga, é pela fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é pela fé. Fala alto com ela. É pela fé. Pela fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Haha. Ó. Deixa eu te dizer algo. Deixa eu te ajudar aqui. Às vezes, nossa boca não tem força nem para louvar. Mas deixa eu te dizer, não era mais fácil a gente louvar quando a gente está com força? Eu te pergunto, quando o céu vê você louvando, sabendo que você não tem a força, ele faz o quê? Ele move a força dele. Quando o céu vê que você está sem força, quando o céu viu que Abraão estava convicto